Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Uma vez mais nos encontramos aqui com o nosso estudo. O nosso estudo em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor espírita Ramiro Gama, que conviveu muito tempo com Chico, colhendo do próprio Chico essas informações preciosas. Ramiro Gama acompanhou muitos casos, muitos acontecimentos que ocorreram na vida do médium e registrando nesta obra que estamos refletindo e nos trazendo belíssimas lições para a nossa vida cotidiana. Lições que praticadas nos fazem alcançar a tão almejada e sonhada felicidade. Nos faz alcançar a nossa iluminação. Hoje, capítulo 43, intitulado A Cruz de Ouro e a Cruz de Palha. Vejamos o que nos fala Ramiro Gama em seu livro. Alguns membros da juventude espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre o assunto de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando a orientação e o estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns e a quietude e a incompreensão de muitos. Poucos queriam o trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro evangélico, que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e de renúncia, desejando colher sem semear. O Chico ouviu e considerou. O trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e por isso gloriosa. E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem pobre do nosso pensamento. Vejamos o que o Chico disse através de Emmanuel àqueles jovens espíritas que buscavam em Pedro Leopoldo uma orientação de Chico Xavier. Olha o que Emmanuel disse através da faculdade mediúnica de Chico Xavier. Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. A de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver os seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos e benfeitores da humanidade. Querem a simpatia e o bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem encargos e não encargo. A cruz de palha, continua o Chico, a menos procurada, no entanto, pertence aos que querem trabalhar como abelhas, escondidamente em silêncio. Lutam e caminham com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus a tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração, enfim,
colocando o amor e a humildade em seus atos, nos serviços que realizam. Por carregarem a cruz de palha, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, os remédios salvadores aos companheiros que os adversam e os ferem, e desconhece a vitória da segunda milha. Jovens presentes estavam satisfeitos com a orientação de Emmanuel, e de seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que vivia. Demais não precisavam. Entenderam o trabalho que lhes cabia realizar nas terras do Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Linda lição com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus na hora em que os poucos o ouvem. Então vejamos bem, alguns jovens do Distrito Federal, de Belo Horizonte, alguns jovens estavam ali em Pedro Leopoldo à procura de oração. Mas esses jovens, eles desejavam colher sem semear. Não queriam um trabalho de sacrifício, de renúncia. Esses jovens, como observou Chico Xavier, poucos queriam o trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro do Evangelho. Porque para isso, esses jovens, como qualquer um de nós, teríamos que mudar totalmente a nossa vida. Quando nós observamos o trabalho testemunhador daqueles que seguiram os passos de Jesus, que eram homens equivocados, homens que cometeram equívocos, que tinham os seus erros, os seus vícios, as suas atitudes negativas, mas que após se depararem com Jesus, com a mensagem de Jesus, mudaram completamente a vida e começaram a ter uma vida mais limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Então esses jovens queriam o trabalho da mediunidade, do serviço espírita, queriam o trabalho sem renúncia, sem sacrifício, queriam colher sem semear. Então vejamos bem, o trabalho da doutrina espírita, para que consigamos alcançar a nossa iluminação, requer de cada um de nós abnegação, renúncia. Devemos plantar para colhermos as coisas boas que estamos plantando. Então, Emmanuel, através do Chico, deixa o exemplo da cruz de ouro e da cruz de palha. Que a cruz de ouro é o caminho que muitos querem, é o caminho que muitos almejam dentro da abençoada doutrina espírita, dentro da religião. Muitos não querem cargos, mas não querem encargos. E se alguma pessoa, como Emmanuel disse aqui, toma alguma parte da instituição, começa a fazer algum serviço, logo ela deseja lugares de mando e evidência e muda completamente o seu pensamento. Porque se a gente quiser conhecer uma pessoa, basta a gente dar dinheiro e poder na mão dessa pessoa. Ela muda completamente a cabeça. Então Emmanuel fala assim, que a cruz de ouro é a cruz da facilidade, da porta larga, do sofrimento, da dificuldade, onde nós nos afastamos do caminho de Deus. Porque é um caminho da cruz de ouro, é um caminho da ilusão. É um caminho que nos afasta do caminho de Deus, porque esse caminho é da vaidade, é do orgulho, é o caminho da arrogância, que vai nos afastando da humildade, do desejo sincero de servir em nome do Cristo. E Emmanuel nos fala assim, existe a cruz de palha,
que é menos procurada, que ninguém dá valor, que são aquelas pessoas que trabalham como uma abelha, no anonimato, escondidas, fazendo o seu serviço em silêncio. Então vejamos bem, através dessa humildade, que é a cruz de palha, os serviços realizados no bem, nos fala Emmanuel, são realmente colocados em prática sem causar qualquer dificuldade na vida daqueles que se encontram ao nosso lado. O serviço é realizado com abnegação, com renúncia, com humildade. E muitas vezes, nesse trabalho, nós vamos ter que tolerar aquela pessoa difícil, aqueles que pensam diferente. E o Evangelho nos fala assim: se alguém vos convida a caminhar 1000 passos, caminhe com ele 2000. Ou seja, que nós devemos perseverar sempre. Então, essa orientação que foi dada àqueles jovens que procuraram Chico Xavier também é uma orientação atual para cada um de nós, que estamos no meio religioso, na abençoada doutrina espírita, que esse caminho da vaidade, da arrogância, pelos melhores lugares de evidência, de mando, de cargos, não vai nos levar a lugar algum. Ou seja, vai nos colocar numa situação de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dor, que o caminho certo é o caminho do amor, é o caminho da abnegação, da renúncia, da humildade, é o caminho que nos conduz a Deus, que faz despertar em nós a tão almejada e sonhada felicidade. Então, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe e nos dê a sua paz. Até o nosso próximo estudo em torno deste livro, Lindos Casos de Chico Xavier.